Beleza? Bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu trago a minha opinião sobre o principal problema da Marvel. E não se esquece de deixar a sua opinião sobre o que vem acontecendo com a Marvel aí nos comentários. E se não é inscrito aqui no canal, já que gosta desse conteúdo, inscreva-se agora. Uma franquia que ficou forte por uma década, batendo recordes e criando uma base de fãs ao redor do mundo. Sim, esse foi o universo cinematográfico Marvel. Muitos dos personagens preferidos foram apresentados durante os 33 filmes e durante algumas séries, desde que o Homem de Ferro foi lançado em 2008. Foi um exemplo de como dezenas de personagens podem coexistir no mesmo universo. Há rumores de que um soft reboot deve acontecer depois do quinto filme dos Vingadores, com as Guerras Secretas em 2027, e assim personagens poderiam voltar como o Homem de Ferro ou o Capitão América e até a Viúva Negra. Os novos personagens apresentados são falhos em desenvolvimento e em consistência, e assim o Marvel Studios, o gigante dos super-heróis, terminou seu pior ano em 2023. Algumas explicações foram oferecidas para justificar as falhas. O executivo Bob Iger diz que os fãs estão cansados de tantas sequências. Já outros falam em falta de controle de qualidade. Depois de 15 anos, o universo cinematográfico Marvel se transformou em uma variedade de diferentes super-heróis. Mas, afinal de contas, o que significa o termo woke? No sentido literal, woke se refere a estar atento às chamadas injustiças sociais e preconceitos de qualquer tipo. Contudo, não é isso que vemos. Woke se tornou nos quadrinhos, filmes e séries um sistemático e repetitivo apagamento de todos os personagens masculinos, e eles são substituídos por mulheres e por outras raças. A suposta justificativa é o que chamam de diversidade, aparentemente. Eu chamo de desrespeito com os personagens, com os seguidores e com os criadores, além da propaganda político-ideológica. A propaganda woke destruiu a Marvel? A resposta é sim, não há dúvida. Muitos fãs se voltaram contra a propaganda woke, que é jogada de maneira forçada contra eles. Outros fatores podem ter contribuído para o fracasso da Marvel, mas essa é a explicação mais óbvia e que as elites de Hollywood e muita gente se recusa a enxergar. A Marvel apenas está pagando o preço por ter se tornado woke. Está claro que injetar política extremista em suas histórias alienou o público. Dos 3 lançamentos no ano passado, Guardiões da Galáxia se saiu razoavelmente bem. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania mal pagou o que foi investido, e The Marvels foi um enorme fracasso. Há muito sobre The Marvels, apresentando a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Mônica Rambeau, teve um orçamento acima de 275 milhões de dólares. Analistas disseram que esse filme tinha potencial para acabar com o futuro da Marvel. Depois de um fim de semana de estreia desastroso, The Marvels fechou as bilheterias com 205 milhões de dólares e nem pagou os custos de produção. Sem os seus principais personagens, a velha guarda como o Homem de Ferro, o Capitão América ou o Thor, eles colocavam as fichas e o futuro da franquia na Capitã Marvel, interpretada por Brie Larson. E essa foi a receita perfeita para o fracasso. Brie Larson e a sua Capitã Marvel exemplifica e resume tudo sobre a entediante garota mandona, que agora é algo comum em Hollywood. A mandona, ou girl boss, como dizem os americanos, não passa de uma ideia woke de uma forte personagem feminina. Ela é arrogante, sem falhas e sempre aparece colocando os homens para baixo. A Capitã Marvel traz tudo isso e se orgulha dos seus poderes e derrota os vilões sem dificuldade. Nada mais entediante. Houve uma declaração infame da Brie Larson em 2018, reclamando que havia muitos homens brancos nos filmes. No mesmo ano, ela empurrou goela abaixo dos fãs a suposta importância do alegado poder para as mulheres. Outros problemas contribuíram para o declínio, como os péssimos roteiros, escritos por radicais ativistas políticos, os efeitos visuais ruins, muitos projetos por streaming acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso dificultou que a audiência continuasse a acompanhar o conteúdo da Marvel.
Mas a agenda radical woke certamente afetou os números de bilheteria mais do que qualquer coisa em todos os seus recentes projetos. Os filmes do Thor, do Doutor Estranho e do Pantera Negra ficaram longe de fazer $1 bilhão e tiveram fortes quedas de arrecadação. A agenda extremista woke começou já na fase 3, quando projetos como Capitã Marvel e Pantera Negra foram lançados. Ambos os filmes traziam mensagens políticas mal intencionadas, além do feminismo. Contudo, os fãs ainda gostaram do Pantera Negra. O mesmo não aconteceu com a Capitã Marvel, particularmente por causa de sua atriz, a Brie Larson. Já Vingadores Ultimato também trouxe o conteúdo woke, na cena em que todas as mulheres apareceram juntas, e isso foi desastroso, já que foi realmente forçado e nem um pouco natural. Seguindo Vingadores Ultimato, a Marvel se tornou um trem woke. Kevin Feige anunciou na época 3 filmes com a chamada diversidade: Shang-Chi, Os Eternos e A Viúva Negra. 2 desses 3 falharam, Os Eternos e A Viúva Negra, e não apenas por causa do conteúdo woke, mas também por péssimos roteiros escritos por ativistas políticos e não por escritores de verdade, efeitos visuais ruins e personagens fracos. Outro problema woke afetando a Marvel é como personagens populares, como o Hulk, o Doutor Estranho e o Gavião Arqueiro, são colocados em segundo plano e ficam na sombra das suas versões femininas. Isso não passa de propaganda feminista feita pela Marvel. Também contribui para esse problema como personagens femininas como América Chaves, Cassie Lang ou Iron Heart, a Coração de Ferro, são gênios, são melhores do que todos em tudo que fazem e não são desafiadas por nenhum obstáculo. Elas são as chamadas Mary Sue. Também vemos em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, na batalha contra os Illuminati, como os personagens masculinos são rapidamente eliminados, enquanto as mulheres são competentes e resistem muito em uma luta, mais um produto das radicais e extremistas agendas woke e feminista. Projetos da Marvel como WandaVision, She-Hulk e Miss Marvel estão afundados na agenda woke. Essas séries atacam descaradamente os homens brancos ou os homens em geral e também forçam a ideia de como o fato de elas serem mulheres justificam todas as suas atitudes, por mais cruéis e violentas que sejam. E também contribui para a agenda woke como as vilãs femininas, como a Feiticeira Escarlate, são retratadas como trágicas e são figuras simpáticas e assim justificam as suas ações, apesar dos seus crimes horríveis. Pantera Negra, Wakanda para sempre, também contribuiu para a agenda woke ao mudar a raça do Namor, fazendo com que ele se tornasse um Azteca ou um Maia. Os Eternos fizeram o mesmo, mudando a raça e o sexo de personagens como Ajak, Sprite e Makari. Todos esses, coincidentemente ou não, eram homens brancos nos quadrinhos. A audiência, sem dúvida, está cansada da Marvel e dos super-heróis em geral, mas o fato da Marvel ter se tornado woke acelerou o declínio e a decisão de tratar a sua própria audiência como uma massa de preconceituosos e que precisam de uma correção moral alienou de vez a sua base de fãs. A Marvel agora está aprendendo uma lição. Se resolveram se tornar woke, agora está na hora de quebrar, e eles só podem culpar a si próprios e a mais ninguém. Então era isso, pelo visto, a Marvel não tem mais jeito. O que acha sobre esse assunto? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.